O Brasil entre carecas. De um lado, Alexandre de Moraes e o julgamento do Bolsonaro. Do outro, o principal lobista no escândalo do INSS lá na CPMI. Afinal, é dos carecas que gostamos mais? Fica aí para você descobrir. E para mergulhar nessa confusão, nossa bancada fixa, começando pela nossa ministra da Informação, Mara Luque. É pra falar? É pra falar, Mara Luque. Vai falar. Vai falar tudo, Mara Luque? Tudo mais um pouco. Ah, isso aí, Mara Luque, maravilhosa. Não era combinado, né? Mas não era o combinado. Estragou o combinado com o coleguinha. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente que aqui é assim. Também na nossa bancada fixa, o nosso nerd que rejeita o título de bonitão, mas ele sabe que é, entendeu? É o rei das matérias profundas em todos os condomínios desse mundão. É o nosso querido Wandson Lima. Obrigado, Hernani. Eu tô começando a acreditar nessa história do Hernani do bonitão, eu vou ficar insuportável. Minha autoestima vai ficar... Ninguém vai aguentar. Minha mulher, inclusive, te mandou um beijo. Ah, mamãe de outra, essa mulher de sorte. E como convidados, vou começar pelo primeiro, hein? Especialista e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. E que tem acompanhado todo esse julgamento lá, direto da sede do nosso jurídico. E veio aqui para contar pra gente tudo que ele sabe, tudo que ele ele vai hablar aqui no nosso condomínio. Bruno Salles, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui nesse condomínio. Prazer é todo nosso, meu querido. E também aqui sentado no nosso sofá, Fábio Zambelli, diretor do grupo Impress. Falei certo? Olha aí, tô melhorando meu inglês, gente. Ele também sabe tudo o que tá rolando lá em Brasília e vai participar da nossa rodada aqui, da nossa conversa, da nossa fofoca. Gente, é isso. Agora eu tenho que chamar a vinheta, César, não é isso? Então roda a vinheta, César Bigodão. No Condomínio Brasil, o jurídico finalmente bateu o martelo, meu povo. O ex-síndico Jair e alguns dos condôminos mais barulhentos foram condenados pela tentativa de golpe. Sim, aqueles que não aceitaram perder a eleição, tentaram invadir a administração e mudar a tranca da portaria na marra e tomar conta da Assembleia inteira. Agora, a sentença saiu, mostrando que rebelião contra as regras do condomínio teve dono, CPF e consequência. Eu já vou começar aqui com o Bruno, meu vizinho. Bruno, como é que... Qual o resultado desse julgamento de modo geral? Assim, pá, acabou. Pergunta difícil, né? Eu acho que só os livros de histórias vão dizer qual que é o resultado desse julgamento. Uma condenação a penas altas. Nós, advogados criminalistas, a gente sempre acha que toda pena é alta e essa é bastante. 27 anos para o líder da organização, assim considerado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que incorre em pelo menos 7 anos de prisão em regime fechado, por conta de ser uma condenação com violência ou grave ameaça. Então, segundo nossa lei de execução penal, deverá cumprir pelo menos 25% dessa pena em regime fechado, que pode ser prisional. Bolsonaro vai ser encarcerado. Pode ser prisional ou pode ser domiciliar. A prisão domiciliar também é considerada uma prisão em regime fechado. E isso vai depender do que o STF vai reconhecer. A defesa do Bolsonaro, para conseguir a prisão domiciliar, vai precisar provar que o estabelecimento prisional para onde ele será encaminhado não possui as condições mínimas de cuidar de uma eventual enfermidade grave. E o nosso Código Penal fala em grave enfermidade. Então não é qualquer doença, até porque o nosso sistema carcerário está cheio de pessoas com doenças graves e que não têm uma prisão domiciliar decretada por conta disso. Então vai depender do STF reconhecer isso, que de fato num estabelecimento prisional teria um comprometimento da própria da subsistência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E lembrando que enquanto ele for militar, e ele ainda é um militar da reserva, ele tem direito a ser preso, não é prisão especial, mas ser preso em um estabelecimento prisional militar, em um quartel, prisão
ou qualquer estabelecimento que tenha essas características. Porém, já no julgamento, o STF determinou que seja oficiado ao Superior Tribunal Militar para que se inicie um processo de perda da patente, não só dele, como de todos os militares que foram condenados. E aí, quando perde a patente, aí é um presídio comum, já não é mais um presídio militar. Eita, lelê. O Zambelli, você já viu algo assim, um militar perder a patente? Você, Wanderson, cobra assim, num julgamento depois do STF? Acho que isso De alta patente, como generais? Acho que no caso de militares que perdem patente são recorrentes, né? Assim, agora, ex-presidente da República, né? Capitão, Generais. né? Mas capitão no caso dele, né? Eu acho que eu não lembro nem de nenhum general condenado. Não, Nem condenado a nada. porque o Supremo General Tribunal a perder a Militar, patente é a primeira o vez. STM é que faz esses julgamentos a rigor, né? E para o Supremo Tribunal Federal, muitas coisas, muita discussão sobre o foro, né? Que até o ministro Fux trouxe também, né? Que não é trivial que o Supremo decida sobre questões políticas com frequência, né? Que a gente está vivendo é um pouco excepcional, né? Mas faz sentido, uma vez que foi um atentado ao Estado de Direito. Né? Exatamente, porque vai por um entendimento recente, né? De março desse ano, né? Então, o Supremo vai se adequando também ao momento político institucional, né? Mas acho que o que o doutor Bruno trouxe, muito além do que está previsto ali, né? No livrinho, né? Ou no Código Penal, como ele mencionou, o livrinho é o que o Temer gostava de falar, né? A Constituição. Tem ali acho que a gente percebeu no final do julgamento que existe uma preocupação em dar alguns sinais a partir do veredito, né? Como ele foi para um regime, Bolsonaro foi para um regime domiciliar antes de sofrer uma preventiva, uma temporária, ali por descumprir as cautelares, então de todo um contexto para domiciliar, me parece que em algum momento ele passará por algum encarceramento, até do ponto de vista do Supremo mostrar que não vamos pegar leve com o Bolsonaro, apesar de existir o precedente do presidente Fernando Collor, que está nesse momento cumprindo domiciliar, né? Com insônia, O crime é diferente, é bem diferente, né? Acho que tem uma caracterização do crime cometido que muda bastante, sobretudo nesse momento político institucional do país, mas eu vejo no Supremo alguma preocupação também, não sei se o Wanderson concorda, em fazer uma modulação nesses próximos passos, né, de cumprimento e execução da pena. Enfim, tem ainda o trânsito em julgado que ainda não foi consolidado, alguns meses pela frente, mas me parece que o Supremo, depois ali de um certo alívio naquela sessão de quinta-feira, né, que até o voto do ministro Fux colocou muita angústia na casa, assim, os ministros saíram muito angustiados aquele dia do Supremo. Na volta, acho que na quinta-feira a preocupação é esgotar toda a pauta na quinta-feira, não deixar que virasse para sexta, né, o anúncio da sentença que era o previsto inicialmente, e ali depois que eles começaram a falar sobre a dosimetria, estavam até relaxados, né, tem até algumas brincadeiras que até não sei se repercutiram muito bem nas redes sociais, porque, enfim, ali você está condenando, né, enquanto você está num ambiente de descontração, condenando, me parece que você está quase que se vingando, né? É isso que foi questionado muito no final de semana. Mas agora, no momento prático da execução da pena, eu vejo uma preocupação do Supremo em fazer tudo muito ali, rigor, com certa frieza e calculismo, inclusive levando em consideração precedentes, né? O ex-presidente Lula ficou preso na sede da PF, em condições muito diferentes de uma carceragem comum, às vezes em que havia o risco dele ir para um sistema carcerário, houve uma intervenção do sistema político todo, o Congresso Nacional se insurgiu, né, naquelas conversas com o Supremo para impedir que o Lula fosse para um presídio comum. Então não me parece ser uma preocupação hoje do ministro Alexandre e dos demais integrantes da primeira turma em fazer um cumprimento da pena em condições muito técnicas, muito frias, sem levar em consideração clamores, até para controlar um pouco esse ambiente do país que está muito conflagrado, né? Agora, Vande, conta pra gente, quando que esse povo vai ser preso? Pois como o doutor Bruno falou aqui, ainda depende de uma série de consequências do ponto de vista do julgamento, isso ainda está em andamento, mas é interessante como toda a discussão sobre para onde o Bolsonaro vai já virou uma discussão política, né? Sim. E aí você tem todas as variáveis nesse sentido. Tem a possibilidade dele ir para uma sala da PF, como aconteceu com o presidente Lula,
e que existe todo um temor de isso se tornar uma romaria, as pessoas irem lá para dar Como bom dia. aconteceu com o presidente Como Lula. aconteceu com o presidente Lula. Bom dia, presidente, parcereiro, né? Bom dia, presidente. Isso, então tem esse risco. Tem a questão dele ir para o complexo da Papuda, que é uma possibilidade, mas mesmo entre os defensores já tem se discutido a possibilidade de se tornar uma vitimização, de ser usado como vitimização do ex-presidente, então de que isso poderia também ter consequências do ponto de vista político. Agora, porque a gente tem então PF, Papuda, e ele permanecer em regime domiciliar, né? Ele ficar prisão em casa. domiciliar. Que E apesar... prisão militar? Que é o quartel, né? É o quartel. Mas aí parece que a informação que a gente tem é que a cúpula militar não estaria interessada. Exatamente, a cúpula também não está interessada. E no caso dele ficar preso... Ninguém quer levar. Ninguém quer levar. E no caso dele ficar preso em casa, em que pese os vizinhos ali, os vizinhos de condomínio do Bolsonaro terem de verdade feito uma festa, né? Churrasco Nesse fim de com semana picanha. teve churrasco e tudo mais, também para eles não é interessante, porque aí você imagina a aglomeração que vai ficar por esses dias. Teve até a história de que o WhatsApp lá do O grupo pessoal do Zap do condomínio. O grupo do Zap do condomínio, eles já estavam reclamando do que foi os últimos dias, né? Então, continuaria isso. Essa questão da prisão, então, ela deixa de ser apenas uma discussão técnica e ela também passa por toda uma discussão de qual vai ser o impacto que isso vai ter no cenário político do Brasil. E aí, pensando nesse cenário político, pro Bolsonaro, o que é mais vantajoso e o que é pior? Essa é uma boa pergunta. Para todos, tá? Uhum. Essa é uma boa pergunta porque ainda é difícil saber o que vai acontecer. E muito do que vai acontecer, quero até ouvir os nossos convidados aqui, passa pela questão da anistia, da possibilidade de se aprovar uma anistia no Congresso Nacional. Os ministros Gina e Alexandre de Moraes, no julgamento, fizeram uma intervenção para serem muito claros, e isso é muito importante, para dizer que anistia, a possibilidade de se aprovar uma anistia ou de um indulto presidencial caso um aliado do Bolsonaro venha vencer a eleição, não são constitucionais. Eles afetam cláusulas pétreas. Esse é um recado muito importante porque a discussão da anistia, a gente pode trazer mais aqui, ela está muito presente, ela deve dominar as atenções do Congresso nos próximos meses, até o fim do ano. Ou seja, então está contratado que se passar a anistia no Congresso, o STF vai questionar, vai derrubar. Sim, é inconstitucional. Eu tenho até uma linha do tempo disso para mostrar o quanto é improvável. Porque a anistia não é só uma questão de votos. A oposição da extrema-direita diz sempre que tem os votos. Ninguém sabe se isso é verdade, mas provavelmente agora, pelo menos na Câmara, com esse embarque do União Brasil e do PP, isso é possível que tenham os votos, mas vamos pensar um pouco como funciona o processo legislativo. A prova, digamos que o projeto é pautado na Câmara dos Deputados e ele acaba sendo aprovado. E o que acontece? Vai para o Senado. No Senado, o presidente da CCJ já disse que não pauta a anistia nesses termos. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não pauta nesses termos. Mas digamos que no Senado, e no Senado não há uma maioria tão grande quanto há na Câmara, mas digamos que por alguma questão, há uma pressão muito grande ou por interesses políticos, resolvem aprovar isso no Senado. Beleza, aprovou. Qual é o próximo passo? Vai para a sanção presidencial. E aí o presidente Lula, o que ele vai fazer? Vai vetar. Ele vai sentar em cima primeiro. Primeiro ele vai sentar em cima, ele vai gastar deixar, o prazo. vai gastar o prazo inteiro, e aí sim ele vai vetar. E aí quando ele vetar, isso volta para o Congresso Nacional para ver se derrubam o veto. Com um quórum mais difícil ainda. Porque com tem que ser de maior, votação maior, mais difícil, não é só uma aprovação de lei ordinária. Então, para essa anistia tramitar, nessa linha do tempo, eu já estou falando de lá para o meio do ano que vem. Mas... Se tudo correr muito bem. Colado na eleição, né? Colado na eleição, se tudo correr assim muito bem. E aí, digamos que porventura derrubou o veto, no dia seguinte vai ter uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, ainda que caia com ministros que a gente imagina que seriam a favor da anistia,
Não vou nomear ninguém aqui, porque vocês sabem, eu advogo no Supremo Tribunal Federal. Por favor, não crie esse problema. Mas ainda pra que você. caia com o ministro que a gente imagina que que não seja partidário da tese da inconstitucionalidade da anistia, as medidas liminares agora precisam ir a referendo no plenário ou da turma. E um referendo no plenário vão considerar essa medida liminar inconstitucional. Então é muito improvável que essa anistia pare de pé aí juridicamente ou que ela não se desnature nesse caminho longo que eu contei aqui. Agora, eu tenho uma dúvida, vocês que entendem de política, vamos explicar. Dado todo esse diagnóstico que você fez, por que o governador Tarcísio está tão empenhado nessa campanha da anistia? Eu estive conversando com alguns aliados dele que falaram assim, não, ele está fazendo isso à revelia, inclusive do Kassab, e isso está desgastando ele, isso vai ser um problema. Tem um programa nosso que vai ao ar sexta-feira, que eu entrevistei o presidente da Associação Comercial, por exemplo, que ele já fala do candidato da direita ser o Ratinho Júnior e não mais o Tarcísio. Quer dizer, ele não fala isso explicitamente, ele só fala assim, não, eu vejo, por exemplo, o Ratinho Júnior como uma grande liderança aparecendo. Eu falei, não o governador Tarcísio? Ele, não, quer dizer, bem, aí ele faz assim, mas conversando com alguns políticos da direita e aliados ao governador, eles fazem crítica a esse empenho que o governador está fazendo. E dado esse diagnóstico que você falou, quer dizer, ele está se desgastando por uma coisa que não tem futuro. Eu tenho uma tese sobre isso, Então, mas eu diga a preferi sua ouvir o Zambelli. Não, veja o seguinte, a aposta da anistia o movimento pela anistia não é um movimento de curto prazo e é um movimento que nem sei se vai ter consequência legislativa, né? O movimento pela anistia é uma articulação política visando o médio prazo uma mudança de clima político no Brasil, que não é incomum, né? Aliás, pelo contrário, é bastante comum a mudança de clima e o revisionismo, inclusive de decisões judiciais pacificadas. Então esse é um ponto importante. Como já vimos. Se a gente for olhar só o curto prazo, é isso que o doutor Bruno falou. Quer dizer, você tem... Nunca foi uma pauta orgânica do Congresso Nacional a anistia. Foi uma pauta casuística, circunstancial. Há 2 semanas havia um clamor na Câmara dos Deputados que não havia no começo do ano, nem no ano passado, em relação a essa matéria. Porque foi uma construção política de liderança do Centrão com governadores que se alinharam a essa pauta. Ponto. Criou-se um ambiente favorável. O presidente Hugo Mota, que sempre foi muito reticente ao tema, embora tenha assumido compromissos na sua eleição para a mesa, ele admite trazer à tona a urgência e trazer ao plenário a matéria. Passa uma semana de julgamento, o presidente Hugo Mota se recolhe, já disse que não é bem assim. Então, esse tem sido o ambiente no Congresso desde que o tema anistia veio à tona entre os parlamentares. E, exatamente como disse o doutor Bruno, no Senado a conversa é completamente diferente. Completamente diferente, embora o presidente Davi Alcolumbre, quando ele diz que ele vai redigir um texto, ele assume que, inclusive, no Senado existe um ambiente para algum tipo de anistia, mesmo que seja uma revisão de penas para condenados lá que participaram do 8 de janeiro, aí podemos discutir qual é o formato que pode passar. Mas quando ele veio a público naquela semana em que você mencionou o governador Tarcísio, enfim, mergulhou nessa discussão, nesse plano de pró-anistia, quando Davi Alcolumbre veio a público para dizer, sim, eu vou redigir um texto de anistia, no fundo foi uma sinalização de que, na visão dele, o Congresso voltou a tratar disso com alguma seriedade. Eu não entendo que vá se cumprir um rito assim, rápido, um fast track para aprovar essa matéria. Acho que todo esse rito legislativo, depois passando pela sanção presidencial, volta para derrubar, e aí depois o Supremo já antecipou que vai considerar inconstitucional. Então está contratada uma grande confusão entre os poderes. E aí a diferença é assim, o Congresso está disposto a ir até o fim nessa confusão entre os poderes? Em algum momento, se não tiver resolvido a questão das emendas, se tivesse clima de pressão do Supremo para cima de alguns parlamentares do Centrão, pode ser que sim. Porque o Congresso não está, você sabe disso, os parlamentares hoje, mesmo os do Senado, não se conformam ali com a invasão de atribuições que eles consideram que está acontecendo frequentemente. Então esse é um ponto. Quando o governador o governador Tarcísio de Freitas, no caso, ele faz um mergulho nessa pauta, ele
ele se mostra como uma face assim, política em defesa da anistia, ele está fazendo, na minha avaliação, dois cálculos. O primeiro ele precisa demonstrar, nesse momento em que o padrinho político dele, que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender que hoje os moderados centristas que estão falando pelo governador Tarcísio, neste momento, falando de eleição de 26, em 2022, não tinha, aliás, tinha outro candidato aqui em São Paulo, não era o Tarcísio, tá? Era o governador Rodrigo Garcia. O Tarcísio era o candidato de Jair Bolsonaro, ele foi pinçado no Ministério da Infraestrutura. Ele discutia se ele sairia ao Senado por Goiás ou alguma coisa, e o Bolsonaro disse assim, você vai disputar o governo de São Paulo. Tirou o Tarcísio do Ministério da Infraestrutura e colocou ele numa disputa num estado que nem é o dele, era do Rio de Janeiro. Né? Ele mudou o domicílio eleitoral para São Paulo e venceu aqui com uma margem assim, bastante impressionante de votos. No primeiro, já na frente, e no segundo turno. Esse resultado se deve à força política de Jair Bolsonaro em São Paulo. Ponto. Não está em discussão outro projeto político. Tarcísio de Freitas, se ele romper com essa cidadela política que permitiu que ele chegasse a Palácio Bandeirantes, ele não chega nem ao segundo turno de uma eleição presidencial. O apoio do PSD, do centro pragmático, vai dar para ele uns 6, 7 pontos, e olhe lá. E aí fica explicado o motivo dele estar mergulhando de cabeça nessa pauta da anistia. Então, acho que tem um cálculo de curto prazo que é esse. Eu preciso demonstrar a lealdade a Bolsonaro no pior momento dele. Ele vai condenado e preso. E a percepção de que está ficando isolado. Então, nesse momento de isolamento é que eu preciso emprestar ali o meu cacife político que eu tenho hoje como governador e como potencial pré-candidato em solidariedade ao meu padrinho político. E aí, nesse cálculo, ele se aproximar de uma ala mais radical que considera o Tarcísio esse moderadão, esse isentão, né? Que a gente está vendo hoje. É uma aposta. Na minha avaliação, se ele ficasse muito abraçado a esse centro isentão, ele ia ficar com 6, 7 pontos, ou 10 pontos no máximo. Quando ele... Seria abandonado por esse eu acho que é mais fácil você tentar reconquistar alguém numa polarização extrema no segundo turno, em que você vai votar não a favor de alguém, mas contra alguém, e reacender a chama do antipetismo, do antilulismo numa campanha eleitoral, que é mais fácil isso do ponto de vista político do que você fazer a aposta contrária, que é você, não, vou ser aqui do mais moderado, aí na época de eleição eu vou lá chamar os radicais para votarem em mim contra o Lula. Acho que foi um cálculo político que ele, não, acho que nesse momento, se ele ficasse carimbado como traidor de Bolsonaro, acho que ele não conseguiria nem sequer se colocar como candidato. Porque nós acompanhamos aqui no estado de São Paulo, todos os políticos paulistas que romperam com Bolsonaro e foram taxados de traidor, foram punidos nas urnas assim, muito severamente pelo eleitor. Mesmo que ele não tivesse muita informação sobre o que aconteceu. Essa chancela da traição, isso é muito poderoso nesse universo da direita mais radical. Então, tem um cálculo de curto prazo, mas também tem um cálculo de médio prazo, que você, dentro de uma eleição que tende a ser muito polarizada e muito equilibrada, é mais possível reconstruir entre aspas, uma frente ampla lá na frente contra o PT, contra o Lula, do que você ficar esperando que naturalmente você vai ser o herdeiro daquele centro político que tem mostrado nas últimas eleições no Brasil que não tem votos suficientes para ganhar. Você precisa ter essa sinergia entre os mais radicais e os mais moderados para ter alguma chance, senão o presidente Lula no cargo e agora recuperando a aprovação, fica muito competitivo e difícil de ser batido. Meu povo, é isso aí. Eu queria ouvir a tese do Bruno, doutor Bruno. A minha, foi legal ouvir o Zambelli, porque a minha tese parte da premissa do Zambelli, é exatamente isso. O Tarcísio precisa do voto dos radicais. E ele é sistematicamente acusado de não ser radical o suficiente ou até de ser traidor, inclusive pelo entorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O Eduardo já falou isso, já insinuou, vimos mensagens dele para o pai nesse sentido, então ele precisa disso. No entanto, o Tarcísio fica em uma encruzilhada, que se ele conseguir anistia, ele não é candidato a presidente. Porque aí é o Bolsonaro. Candidato a Bolsonaro. Se anistia, contemplar se essa anistia for ampla, exato. Só que aí tem o seguinte ponto. Qual anistia a gente está falando? Eu escrevi um artigo analisando todos os projetos de anistia que foram propostos. E, recentemente, saiu uma minuta nova que conglobava tudo isso. Então, a primeira anistia que fala sobre perdão de ilícitos eleitorais.
E aí, tem um pequeno detalhe que eu vi na imprensa. Eu comecei a ver o Tarcísio ir a Brasília, falar de anistia, mas ele dá uma declaração dizendo, olha, nós precisamos entender que talvez a gente não consiga tudo da anistia também. Que talvez a gente não consiga a anistia em relação à inelegibilidade, que é uma palavra muito difícil de falar toda vez. E aí, você vê a jogada genial, que pode ser combinada com o Bolsonaro ou pode ser uma traição a ele, que é, tá bom, a gente consegue uma anistia, talvez para derrubar a pena, talvez não seja completa, mas a gente não põe aí no bolo a questão eleitoral, e tem alguns projetos que colocam até a multa do PL, aquela multa milionária. Alguns projetos perdoam até isso, perdoam a reparação do dano do 8 de janeiro. É uma anistia muito diferente das que a gente está acostumado, que geralmente são relacionados a ilícitos criminais. Então essa pode ser a grande jogada. Eu pego a base fanatizada, todo mundo vai falar, foi ele, o Tarcísio foi um dos grandes responsáveis por conseguir a anistia, mas mantém o ex-presidente como um cadáver político, né? Porque ele vai estar ali, mas ele não vai poder fazer nada. Talvez para o Bolsonaro essa possa ser uma boa jogada também. Fala, bom, melhor ficar livre e fora da arena política do que ficar preso, né? Então acho que é aí onde está a grande jogada do Tarcísio. Ele já falando, olha, inelegibilidade eu não sei se a gente passa o resto. E aí para ele seria o melhor dos mundos. Porque se ele conseguir a anistia, o Bolsonaro concorrer, ele não tem garantia nenhuma que em 2030 ele vai ser candidato. A nada. Porque é exatamente isso que o Zambelli falou. Quando o Tarcísio é colocado como candidato, ao contrário do Lula que criou a Dilma e Dilma teve autonomia, o Tarcísio é completamente dependente do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar amanhã não votem mais no Tarcísio, ele acabou na vida política como todos os próceres da extrema-direita aconteceram que traíram. Mesmo com aprovação aqui em São Paulo, porque ele tem uma aprovação grande aqui em São Paulo. Mas aí, governadores de São Paulo tiveram aprovação alta aqui e não conseguiram um projeto nacional. Eu acho que no caso do Tarcísio tem mais esse componente que é passional mesmo. Vamos voltar aqui para a eleição municipal do ano passado, que você acompanhou bem, de perto. O Bolsonaro não veio a público dizer, não votem no Ricardo Nunes. Se ele fizesse, teria muito problema o Ricardo Nunes chegar ao segundo turno. Ele ficou na dúvida entre os dois, entre o Pablo Marçal e o Ricardo. Ele administrou os dois palanques nesse primeiro turno, inclusive muita gente criticou isso, essa postura dele. Mas se ele vier a público e falar, esse cara me traiu, é uma sentença meio politicamente de morte. Porque essa base mais radical, ela não é desprezível. Estou falando em quase 20, 25% Mas dos Bolsonaro votos. ficou entre dois palanques, mas Tarcísio não. Sim, mas eu estou falando assim, no final das contas, a comparação é com o candidato Ricardo Nunes e o possível candidato Tarcísio de Freitas. Se ele está lá compondo com os partidos em agosto do ano que vem uma convenção, e aí o Bolsonaro faz uma live, consegue uma autorização para dar uma entrevista na cadeia, né? Ele diz assim, o Tarcísio me traiu. Matou a candidatura do candidato. Então, assim, operar com essa margem restrita, eu acho que é o principal desafio. Agora, também tem isso, né? O doutor Bruno falou assim, se der tudo certo, vamos imaginar que o calendário for perfeito da anistia. Estamos falando em ela ser promulgada ou chegar no Supremo lá na meados do ano que vem, na hora de convenções partidárias, depois registro de candidatura. Pode até ser que ela não consiga ter efeito imediato para uma eleição, dependendo do tempo que for dar de cozimento para esse tema ali no alto escalão. Então, ele pode estar... veja, como eu falo de aposta de médio prazo, é uma aposta na mudança no ambiente político. Uma coisa é discutir a anistia hoje. Não tem ambiente político, institucional, porque se passar pelo Congresso, o Supremo barra. O Supremo, depois de 27, pode ser outra história. E tem uma outra tese, que eu tenho ouvido cada vez mais frequência dos candidatos do campo da direita, e não só do governador Tarcísio, que é a seguinte, eles pretendem, até para demonstrar fidelidade a Bolsonaro durante a campanha do ano que vem, em trazer o tema da anistia para a campanha eleitoral. Porque aí, se for aprovado, 50% mais um votou no candidato, já sabe que o pacote prevê anistia. E aí o Supremo vai ter que lidar com isso. As urnas disseram que 51% escolheram o candidato, a plataforma do cara lá é dar um indulto, não é anistia, já é indulto, né? É outro instrumento jurídico. Também já foi considerado inconstitucional. Mas assim, se colocar isso na campanha, aí o Supremo decide depois se vai aceitar o que as urnas querem ou não. Então, veja, a aposta é muito voltada para o que vai acontecer a partir de 27, que tem mudança de configuração no Supremo também, ali nesses próximos mandatos, tem 3 novas indicações.
do que no curto prazo, que de fato assim, não vejo ambiente para o Supremo dar uma sentença e na sequência o Congresso derrubar, rasgar a sentença dada pela primeira turma na semana passada. Eu acho que é muito mais um discurso político para manter essa base engajada e trazer também, eu acho que para o ano que vem na campanha, o que interessa muito para a direita, que é a campanha eleitoral de 2026, elas transformam numa campanha plebiscitária não só em relação ao presidente Lula, mas em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos supostos superpoderes do Supremo Tribunal Federal. Interessa para a direita porque, inclusive, ela quer ocupar o Senado com mais cadeiras para fazer o embate ali de impeachment mesmo, no extremo, contra os ministros do Supremo. Então, trazer esse caldo da contestação ao julgamento com uma aderência no centro político, os partidos do Centrão estão dizendo que sim, que são a favor. Isso é uma mudança diferente, né? Para uma campanha eleitoral, interessa ao campo da direita para ter uma vitória mais robusta, sobretudo no Senado. Agora, E aí a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vamos dar uma caminhada. Você ia falar alguma coisa? Não, eu acho interessantíssimo, mas eu tenho dúvida de até quando isso funciona, porque a anistia nunca foi uma pauta popular, né? Talvez agora, nas vésperas do julgamento, mais pessoas falaram, mas na última manifestação que chamaram sobre anistia aqui na Paulista, flopou. Ninguém queria falar disso. O fora Lula, o fora PT é muito mais forte do que a anistia. Então essa pode ser uma pauta que eu realmente não sei o quanto ela vai sustentar, porque você tem toda a razão. A partir do ano que vem, a partir do final do ano, todos os congressistas só vão pensar em uma coisa, em se reeleger. E a pauta da anistia, se ela emplacar, como o Zambelli está colocando, uma pauta de vamos levar, as pessoas vão se engajar por conta da anistia, é muito boa. Agora, se ela for uma pauta desgastante, ela morre. Essas pessoas falam, pô, eu não quero mais saber de anistia, eu quero saber de água potável, eu quero saber de alimentação, Segurança. eu quero de segurança pública. Se só falam de anistia, vocês não passaram mais nenhum projeto, não fizeram mais nada, isso pode ser um desgaste muito grande, aí a anistia é enterrada completamente. E teve pesquisa que saiu, desculpa, Vange, teve pesquisa que saiu que mostra que a maioria, a pesquisa aponta que a maioria concorda com a prisão do Bolsonaro. É contra a anistia, né? A maioria é contra a anistia. Exatamente. Mas aí depende do ponto de vista, porque se você achar que quase 40% concorda com a anistia, é um capital político gigante. 40% está no segundo turno. 40% está no segundo turno. Então, eu acho que eu concordo que ela é difícil para fazer essa maioria 50 mais 1. Acho que tem que falar dos problemas do país, né? Acho que, aliás, o principal desafio da oposição agora é tentar virar um pouco a página do julgamento, à medida em que trabalha pelas pautas bolsonaristas, mas o adversário, nas urnas, em 26, não estará Alexandre de Moraes. Né? Várias dúvidas sobre quem estará, mas Alexandre de Moraes não estará lá na urna eletrônica, estará possivelmente o presidente Lula. Né? Então, se a oposição ficar cuidando muito do Alexandre de Moraes e esquecer de atacar o governo vai num céu de brigadeiro aí para a reeleição. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas quando você está tentando galvanizar esse apoio de uma direita muito organizada, muito estruturada na rede social, sobretudo do centro-sul, sudeste, muito poderosa do ponto de vista de mobilização de ruas ainda, você precisa trazer algumas faíscas para dizer, o Supremo está abusando da sua autoridade, nós temos instrumentos políticos para responder a isso nas urnas. Eu acho que é um tema importante para esses 40% que estão muito organizados e coesos. E esses 40%, eles são fundamentais para colocar um candidato no segundo turno. E a eleição no ano que vem vai ter duas histórias muito diferentes, que é a história do primeiro turno e a história do segundo turno. Né? Quem vai conseguir, no segundo turno, fazer o que Lula fez em 2022, que é transmitir a mensagem da frente ampla. Vai existir uma frente ampla contra o presidente Lula, contra o petismo, contra a esquerda, etc. Ou vai existir uma frente ampla contra o fantasma da volta do bolsonarismo? Acho que essa é a grande discussão do segundo turno. Do ano que E vem. aí vamos ver como é que vai ser. Agora olha só, a gente vai falar de Fux. Efeito Fux. Mas antes, o meu papo é com você que tá aí, que sempre consome o conteúdo aqui do My News, tá sempre assistindo tudo, mas ainda não é membro. Se você ainda não é membro do My News, você está dando uma de Fux e divergindo da maioria. Meus queridos, ser membro do canal My News é você ter um conteúdo exclusivo para você. Eu não estou falando de qualquer besteirinha, não. Eu estou falando de lives, eu estou falando de making-off, eu estou falando de entrevistas exclusivas que só quem é membro vai assistir. Tem brindes, tem toda a coleção de livros. Cadê?
My News explica que é um livro melhor que o outro. Eu sempre pego Tempos de Chumbo, não sei porquê. A gente fala de Bolsonaro, eu pego Tempos de Chumbo. Além disso, tem também agora uma novidade que é a Estante da Mara, que Mara Luque, é todo mês, Mara? Todo mês Mara Luque pega um livro da estante dela, pessoal, dá uma passada assim no Toda rosto e manda pra você. semana. Toda semana, não é todo mês não, é toda semana. Então, já clica no link, vê todos os pacotes disponíveis e vem ser membro do My News, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Certo? Nossa, livro não presta. Passa, não passa, Mara, pra mandar. Ela faz assim, ela vai dar beijinho e autografa. Tchau, querida. Agora o que eu faço, hein, César? Que eu tô completamente perdido. Fux. Mara, minha querida, agora é com você, tá vendo? Meu TP está me dizendo. Conta aí essa fofoca, que tu é fofoqueira, que eu sei. Essa história de Fux, nosso querido Fux, divergiu dos outros. E tá rolando uma fofoca aí no corredor de que vem aí 2026, é isso? O voto do Fux criou aquele climão no STF. Caiu o livro. Por quê, né? O ponto é por que ele mudou tão radicalmente. E aí surgiram várias teses. Alguns políticos do Rio disseram que é porque ele estaria interessado na base bolsonarista para sua eleição lá no Rio, no Senado ou até mesmo ao governo. Que se ele viesse com a base bolsonarista, para o Senado, ele e o Flávio levaria... Tem um amigo dele que me disse o seguinte, não, ele não vai, ele não tem saco para fazer campanha, não vai fazer campanha e tal. Mas aí esse mesmo amigo falou assim, mas se for para o Senado e com o Flávio Bolsonaro, ele nem precisa fazer campanha. Então, provavelmente, pode ir sim. Tem algumas pessoas que colocam um ponto, mas aí ele vai abrir uma vaga para uma indicação do presidente Lula. E isso poderia pesar, uma vaga no STF para o presidente Lula. Bem, mas o fato é que isso foi uma das hipóteses muito fortes que foram colocadas, inclusive por políticos do Rio que conhecem bem ele. Tem outras, várias hipóteses que colocaram, enfim... mas nada assim que se sustente, algumas mais graves, outras nem tanto. Tem uma tese Doutor tá indo, que ele sabe também. Tem umas fofocas que eu não posso contar, as fofocas. Eu tenho minha tese. Pois é, mas o fato é que essa mudança no voto dele trouxe um elemento ali que pesou. Diz que no dia, né, ele foi lá, embora para casa dele, nem conversou com ninguém, desceu, pegou o carro e foi embora. E os outros ficaram, diz que o Alexandre de Moraes ficou muito chateado com isso daí, porque perdeu o jogo do Corinthians, né? Porque o voto dele levou 12 horas. 13. Gente, mas 13, pelo enfim. amor de Deus, né? Não precisava, né? Precisava, gente. Eu queria ouvir No dia do jogo do Corinthians, hein? Pô, Eu queria ouvir a tese do Dr. Bruno, até porque uma das questões que foi muito, muito comentada é de que o voto do Fux, no fim das contas, ele não ajudava aqueles que foram condenados no sentido dele abrir possibilidades para... Se o Fux tivesse dado um voto que fosse um pouco mais considerado alinhado de alguma maneira aos votos dos outros ministros, isso abriria margem para que a discordância dele viesse, por exemplo, apenas na dosimetria ou em algum aspecto e isso ajudasse a diminuir a pena. O fato de que ele não faz isso, ele só explode tudo, chamou muita atenção de qual que seria, então, a motivação. E aí vem isso que a Mara falou, da possibilidade dele querer ingressar numa carreira política, o que não é simples e nem comum, né? A gente tem um pouco essa... mas ministro do Supremo, candidato, tem que lembrar que os últimos casos que a gente teve, Joaquim Barbosa, que falou que poderia ser um potencial candidato, chegou a se filiar ao PSB, acabou não concorrendo. Antes a gente teve o ministro Nelson Jobim, que não concorreu, mas se tornou ministro após sair do Supremo. E o caso que a gente tem de um ex-ministro do Supremo que se torna candidato e ganha é de 1919. eita! Do Epitácio Pessoa, Olha aí! que se tornou presidente ali no pós-guerra, depois da morte do Rodrigues Alves.
né? A gente pandemia. estava atrás desse coisa. Quem Numa falou pandemia. isso? Numa pandemia, Numa exatamente. pandemia, exatamente. Foi o professor Vila. Só o Vila, né? Pode tirar assim. Porque eu estava conversando com o Vila lá no Supremo, na posse do Dino, porque havia e há essa especulação de que Dino pode, em 2030, deixar o STF para vir como candidato. Muita gente, inclusive, gosta dessa ideia, que ele seria um forte candidato. E aí, conversando com o professor Vila, que também estava lá, ele lembrou desse fato. Aí eu conversando, a gente fazendo a pauta, eu e o Evandro disse, não tem. Eu falei, tem, o professor Vila disse que tem. E um fato muito interessante é que o Epitácio Pessoa foi eleito presidente da República sem estar no Brasil. Ele estava numa conferência na França, né? Então ele foi o candidato remoto. Agora que a gente está em tempos de deputado remoto e tal, ele foi o candidato remoto, Ele veio tava de já home para... office. Exato. Ele veio para assumir a cadeira. Mas eu ele queria ouvir participava, né? Porque o deputado remoto não participa, fala que quer continuar que remoto, tá mas dando não problema no participa. sistema. A internet o tá app lenta. tá Mas meio... mas- A internet nos Estados Unidos está O muito microfone tá fechado. Mas por isso, essa tese de que ele estaria angariando a simpatia do eleitorado bolsonarista, no Rio principalmente, que é muito forte. Então, ele insuportável. Então ele poderia, com Flávio Bolsonaro e angariando esse voto bolsonarista, ele teria o Senado ali garantido. E poderia, inclusive, tentar concorrer ao governo, o que desestruturaria um pouco as expectativas em relação ao governo, que hoje dão Eduardo Paes como favorito. E agora você falou do Rio muito forte. O que será que o povo lá no Rio tá achando dessa história de Fux? Hein? Isso daí é uma missão pro Detetive Brasil, que foi lá cavucar nas ruas do Rio de Janeiro para saber o que o povo tá achando. Então, pega seu cafezinho Vero, ajeita as almofadas no sofá e assiste aí o Detetive Brasil. Fux foi o único que divergiu da condenação da trama golpista. Eu sou o Detetive Brasil e estou aqui nas ruas para descobrir o que o povo está achando disso. Vem comigo. Não monogamia política. Gostoso demais. Vai vendo. O que a senhora achou do voto do Fux? É o famoso voto que poderia ter sido um e-mail, totalmente desnecessário. Eu confesso que eu não sei quem é Luiz Fux. E eu não quero nem responder sobre isso, que eu não gosto de política, não. Achei longo, hein? Achei longo. Achei bom. Achou bom? Achei ótimo. Porque pelo menos só ele que votou a favor de uma pessoa que merece. Porque como que uma pessoa chega a um general 4 estrelas e cai na mão de uma coisa daquela? É muito contraditório, né? Eu penso que ele é o único errado de tudo, nesse sentido. Então eu concordo com os demais votos, e não o do Fux. Não tá muito certo pra muita gente. Acho que é uma coisa que ele sabe muito mais que o Valdemar, assim. O Valdemar da Costa Neto deve estar sabendo alguma coisa que a gente não tá sabendo. Tanto que ele falou, possível candidato ao Senado. Eu nem voto ainda, eu acabei de fazer 18 anos. Olha aí. Eu não vou falar de Mauricídio. Mauricídio eu acho que foi um pouco meio... Não deveria ter criado, era nada de Rio. Ele devia ter ficado quieto, que era melhor pra ele, e ele não ficou. Olha aí. Eu acho que ele precisa tomar a frente e fazer o que ele tem que fazer pelo Brasil. Que seria o quê? Voltar para prender quem tem que ser preso. Foi uma posição meio controversa pelo país onde ele mora, entendeu? Porque ele... Impossível não ter visto o ataque do dia 8 de janeiro, certo? Mas a verdade é que foi feita a história e não só, apesar de ter sido no Brasil, vai ter consequências positivas, a meu ver, para o resto do mundo. Olha aí. Ou ele estava sendo patrocinado por marca de peruca, alguma coisa assim. Era, na verdade, um grande marketing da peruca. Pastilha de garganta, marca de peruca, alguma coisa para falar aquilo ali? Divergir dessa maneira e culpar os popcorn sellers do 8 de janeiro do jeito que ele fez e aí com os mandantes ele mudar totalmente de opinião foi muito contraditório, né? Agora acho que o pior não é falar nesse voto, mas sim falar na questão do Trump estar a tentar entrar dentro da vossa democracia, que tão bem está a funcionar. Você é a favor, então, dos carecas e não das perucas? Perfeito.
É isso mesmo, sim, sou a favor dos carecas. Você acha que a peruca pode ter afetado em alguma coisa, não? Cara, acho que sim, velho. Eu acho que sim, mano. Tipo, acho que é por isso que eu não uso também, velho. Olha aí, temos uma opinião embasada aqui. Tá bom, muito obrigado, tá? Vai me condenar depois, tá bom? Eu não quero pagar nada não, tá? Eu quero ganhar. Eu não ganho nada de ninguém. Eu Tá certo. só pago. A minha vida é pagar. Eu só pago. Nunca ganhei nada de ninguém. De político nenhum. Tá certo. Nem poderia ter político no Brasil. Olha aí. E como diria o ditado, quem com peruca fere, com careca será ferido. Até a próxima. Meus queridos, o Detetive Brasil sempre conseguindo as melhores pistas por esse Brasilzão. Agora, Bruno, me conta. Tu falou aí que tinha uma tese, não é não, Vande? Fofoca. Na boa. Me conte, publique. Eu tenho a minha tese de que o ministro Fux não vai se candidatar a nenhum cargo eletivo. O Supremo Tribunal Federal é muito diferente do que era em 1919. Em termos de poder, em termos de acesso, vou lembrar que naquela época a gente teve um médico que foi para o Supremo Tribunal Federal e muita gente entrava e saía, porque não era um cargo de poder. Quem mandava na política eram os coronéis, não tinha justiça eleitoral, que só vai acontecer depois do golpe de 1930 com Getúlio Vargas, e hoje é um cargo que ninguém quer sair. Vamos pensar só nesse prisma. Se o ministro Fux sai do STF, concorre e ganha uma eleição para o Senado, ele sabe de quem ele vai ser jurisdicionado? Do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal passa a ser o órgão que tem que julgar as suas atitudes, eventuais delitos ilícitos, né? Então, só por isso já seria muito difícil. Por outro lado, e aqui vem a minha tese, faço uma pergunta para vocês. Se Bolsonaro é anistiado, consegue concorrer, ou se Tarcísio ganha as eleições ano que vem, ou mesmo Ratinho Júnior ou Caiado, quem vocês chutariam que pode ser um bom ministro da Justiça? Fux. Aí, ó. Aí acho que a minha tese já fica aí bem que foi desenhada. outra tese que correu bastante, de que ele teria feito isso de olho na indicação para ser ministro de um candidato da direita que ganhasse. Eu não tinha pensado porque nisso. Aí faz sentido não só por ser um bom ministro da Justiça, porque se eu não alguém... estou avaliando se vai ser bom ou não, eu estou falando que é o Estou falando que veio. estrategicamente, porque se ele sai para concorrer ao Senado, é exatamente isso, ele deixa uma vaga para o presidente Lula indicar alguém. Se a direita ganha e ele recebe um convite, eventualmente, para assumir um cargo de ministro da Justiça, ele abre uma vaga para o novo presidente indicar um ministro do STF alinhado com as pautas aí conservadoras, enfim, com alguém que vai ser nomeado pela direita, né? Então, isso faz muito mais sentido. Mas eu estou dizendo também que o voto do ministro Fux tenha sido motivado por isso. O que a gente está vendo na imprensa especializada é que é um voto, não é um voto contra o ministro Alexandre de Moraes ou contra o ministro Flávio Dino. É um voto diametralmente oposto a toda a história do ministro Luiz Fux. Disso eu posso dar um testemunho próprio de quem advoga no Supremo Tribunal Federal há muitos anos, desde muito antes do ministro Fux ser nomeado, e ele é um dos ministros mais punitivistas, mais linha dura, menos pró-réu. E como foi no 8 de janeiro, como foi com as pessoas da esplanada dos ministérios e dos acampamentos golpistas que foram condenadas. Então é uma contradição muito grande. Muitos analistas estão dizendo que alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu para ter essa mudança. Esse algo pode ser político? Eu gosto de acreditar que não. Eu gosto de acreditar que foi uma nova leitura, que foram os advogados que trouxeram pontos para ele, mas de fato é algo ali bastante desconectado com a sua própria história, com os seus próprios precedentes. E isso, acho que mais do que tudo, isso foi o que chocou os seus pares. Não foram só as 12 horas, o que é considerado um desrespeito na corte. A ministra Carmen Lúcia
começou o seu voto dizendo, ela dá alguns sinais. Ela falou, meu voto também tem quase 500 páginas. Mas eu, obviamente, não vou ler aqui, não vou fazer vocês ficarem ouvindo as 500 páginas. Vou dizer qual é o extrato, como os ministros fazem. Acredito que o voto do ministro Alexandre de Moraes seja até mais substancioso do que isso. Isso foi considerado desrespeito. O fato de pedir para não ser aparteado também foi considerado um desrespeito, mas o que chocou os ministros foi isso. Foi essa mudança de posição completa e a apresentação de alguns argumentos que não são jurídicos, que são argumentos que a gente ouve da boca de bolsonaristas radicais, como o argumento de que uma minuta não é golpe, que um discurso não é golpe. Mas ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca disse que escrever uma minuta, ou mesmo que escrever na sua agenda, é uma tentativa de golpe. Não, aquilo são elementos concatenados dentro de uma história que os ministros falaram, olha, tanto era golpe que nós tínhamos aqui a execução, nós tínhamos o planejamento, nós tínhamos inclusive a cogitação. A fase da cogitação, que não é punível, geralmente ela está dentro da nossa cabeça, mas eventualmente ela pode ser escrita e ainda ser uma fase de cogitação. Não, mas não é esse o crime. O crime é o que aconteceu depois, o crime é o que depois é revelado, segundo os ministros do STF, pelo Brigadeiro Batista Júnior e pelo General Freire Gomes. Quando aquela cogitação, aquele planejamento é oferecido aos chefes de arma, a 3 chefes de arma, é apresentado aquilo e 2 deles negam. E aí é onde há a tentativa de fato, é onde há um ato de execução. Por quê? A partir dali, segundo os ministros do STF que votaram pela condenação, a partir dali, se tivesse um sim, teria um golpe de Estado. Não teria uma tentativa de golpe de Estado. Teria, de fato, um golpe de Estado que provavelmente não seria coibido. Porque nós estamos hoje num Estado democrático de direito. Se as armas se insurgem contra o nosso Estado de direito, ele cai. Por isso que nós confiamos na instituição. Nós não temos um poder paralelo dentro do Brasil. A gente não tem uma milícia dentro do Brasil que poderia lutar contra o exército. Se o exército põe a arma na rua aqui e toma todo mundo, acabou. A gente sabe disso. O Eduardo Bolsonaro tem razão na metáfora do cabo e do soldado. Porque nós vivemos num Estado onde há o monopólio da força. O monopólio da força pelo Estado. E é por isso que, mais do que isso também, eles disseram, não é só uma organização criminosa. O ministro Fux traz um argumento que irritou muito os outros ministros. Ele fala, olha, não é uma organização criminosa armada porque ninguém ali estava portando arma. Ninguém ali pegou uma arma, ninguém ali colocou uma arma em uso. Né? E os outros ministros falam, não é isso. Eles estavam procurando pelo chefe das armas. As 3 armas que compõem as nossas Forças Armadas. Então, claro que seria com violência e fora a grave ameaça que o ministro Alexandre de Moraes, em uma parte, a ministra Carmen Lúcia fez a questão de sutilmente esfregar na cara do seu colega, com ele ali ameaçando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, o ministro Fux, que naquela época era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, agora partindo para outro assunto, tá? De um careca para outro careca, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Mara Luque, dá uma resumida aí nessa questão toda do INSS, que agora a gente estava falando tanto desse julgamento, só que agora a gente vai começar a trazer essas informações da CPI do INSS que está comendo solta lá. Eu acho, e aí Wanderson e Zambelli podem situar melhor. Eu acho que agora, depois do julgamento, a CPMI do INSS ela deve ganhar protagonismo, dependendo de como vão ser os depoimentos lá. Hoje estava marcado o depoimento. Eu vou falar careca do INSS, porque ele, inclusive, disse que não gosta Antônio disso. Carlos, né? Antônio Carlos. E ele não foi, enfim, mas o depoimento dele e uma possível delação dele pode trazer elementos tanto para o governo, elementos de preocupação tanto para o governo quanto para a oposição, muito forte. Esse careca, se quiser, bota fogo na peruca de muita gente. A expectativa é que essa CPMI, que é importantíssima, ela aumente o escopo, ela vá além da questão dos descontos do INSS, que é relevante, que é importante, mas tem fraudes hoje na Previdência que são gritantes e que a expectativa é de que a CPMI aumente o escopo ali da sua atuação. Vocês acham isso possível?
Eu sou um pouco cético com relação às CPIs de forma geral. Acho que elas tendem a gerar um caldeirão político, uma discussão muito midiática, ali, redes sociais, porque ali, sobretudo na ocupação que foi feita dessa CPI pela oposição, né, as principais a relatoria e a presidência estão na mão da oposição. O relator é uma figura barulhenta, ruidosa na rede social, o deputado Alfredo Gaspar, né, e muito dura em relação ao governo, muito bolsonarista, para ser mais específico na caracterização dele. Então ele vai transformar, claro, qualquer episódio na CPI num episódio de proporções políticas importantes. Mas, na prática, assim, não vejo, assim, não sou muito otimista em relação ao relatório final, ao texto final que vem dessa comissão, embora vá ocupar o seu espaço aí com o julgamento entrando mais em banho-maria com a execução da pena. Eu ainda vejo que, claro que é um tema super importante, eu acho que a investigação deve avançar. Eu estou olhando mais para a Polícia Federal do que para a CPI, né? A delação PF, vem pela Polícia Federal. Porque as investigações elas vão chegar em personagens importantes, já chegaram na semana passada, tendem a se expandir, e ali sim eu acho que tem um potencial de dano político maior. Na CPI eu acho que está tudo um pouco calculado, inclusive o governo quando escorregou ali, né, permitiu que a oposição tivesse as duas principais funções na CPI, foi tratado como uma escorregada, uma pisada na bola da articulação política, mas eu não vi de verdade, não sei se o Wanderson viu alguma, eu não vi grande angústia no governo com aquele desfecho que foi dado ali na configuração da CPI. Até porque, uma coisa que reforça isso que você está falando, o depoimento do ex-ministro da Previdência, do Carlos Lupe, foi muito tranquilo para ele. O Lupe é tido dentro do Ministério como uma gestão muito desastrada. E passou incólume ali na CPI. Não teve nenhuma pergunta, nenhuma em relação à atuação dele no Ministério. Ele foi muito tranquilo. Quer dizer, até agora a CPMI não engajou, não veio, mesmo a oposição, não veio, o que mostra que nesse vespeiro há muitas questões políticas também, e nesse ponto que convergem para a oposição e para o governo. Existe um certo fetiche, Mara, que vem em muito da CPI dos Correios, eu e o Zambelli, que somos velhos de guerra, sabemos bem, em que uma CPI ela acaba se desdobrando em várias outras coisas e acaba atingindo o governo politicamente em vários outros aspectos. Mas essa não é a realidade que a gente vem tendo das CPIs nos últimos anos. Elas não vêm reverberando e causando danos dessa magnitude. Então, sempre que se fala em CPI, e a CPI virou um instrumento completamente banalizado dentro do Congresso brasileiro, há uma expectativa, principalmente da oposição, de usar isso como uma arma para atingir politicamente o governo. Eu estou nessa com o Zambelli e acho que há muitas dúvidas do quão esse alcance será efetivo para causar danos de fato ao governo do presidente Lula, que é o que a oposição quer. Bruno? Tá quieto, Bruno? Estou tentando refletir, segurar. Eu vejo aqui uma situação delicada, se segura não, Bruno. Especialmente para a oposição. Acho que é especialmente complicado para a oposição, porque e talvez por isso o governo não tenha ficado tão angustiado com não estar ali na posse ou da relatoria ou da presidência, que é o que costuma acontecer. Essa investigação está em andamento. Não é um fato que um jornalista descobriu e virou uma CPI. Não, é uma investigação que começa na CGU. A CGU é um órgão do governo. A CGU é um órgão que há ingerência do governo, de fato. E que vai para a Polícia Federal, que não é um órgão de governo, não é um órgão de Estado, mas é um órgão independente, que continua investigando. E a gente sabe que esses fatos não aconteceram agora. Que o rombo do INSS não é desse governo, que continuou, se protraiu, mas que o que se chamam de afarra, quando você tem ali realmente a flexibilização dos controles da fragilidade, não é desse governo. Então, é muito complicado para a oposição agora jogar muita carga nessa CPI, pegar o Lupe e tentar matar ele, esmagar ele ali para jogar em cima do governo, quando ele sabe que talvez você possa ter uma nova operação da Polícia Federal que envolva, por exemplo, o Onyx Lorenzoni, que foi o ministro da Previdência no último termo presidencial antes do presidente Lula.
Então, ali eles estão com a faca e o queijo na mão, porém eles sabem que podem arrancar a mesa inteira deles a qualquer momento. Então é algo que deixa todo mundo ali muito mais cauteloso e tem a coisa do, como ficou conhecido, o careca do INSS, que pode delatar muita gente. Se fizer uma delação, muita gente no Congresso Nacional pode estar ali na mira, lembrando que a principal atuação dele não foi nesse governo, mas no governo anterior. Então também, por isso, a oposição, e não estou dizendo que é só no anterior também, que não aconteceu nesse governo, não é aqui tomando um lado de quem foi ou não, tá? Mas o fato é que começa lá. Quando abre a porta, abre no governo anterior, é ali onde se ganha muito dinheiro, se continua ganhando dinheiro depois, até a CGU descobrir isso, ou fazer um belo diagnóstico. Então isso pode ser bastante complicado. É uma CPI bastante complicada. Talvez a oposição tenha conseguido e lutado tanto para tomar essa CPI, não para que ela seja bombástica, mas para que ela morra rápido. E aos poucos a gente foi vendo diminuir, inclusive, esse argumento na rede social mesmo dos bolsonaristas. Que toda hora batiam, mas e o roubo do INSS? Agora, eles começam a nem tocar nesse assunto. Pelo menos eu, que sou muito atacado nas redes sociais, tenho percebido isso. Enfim. Bom, vamos mudar de assunto e agora um assunto um pouco sério. Charlie Kirk, ativista político conservador e cofundador da Turning Point USA, foi morto a tiros no dia 10 de setembro durante um evento universitário numa faculdade em Utah, nos Estados Unidos. O evento em que ele falava fazia parte da turnê American Comeback Tour e estava organizado como um debate público com uma plateia estimada em cerca de 3.000 pessoas. E na plateia, inclusive, sua esposa e suas filhas, né? O filho de 12 anos dele estava lá e presenciou o momento que ele foi assassinado. O autor do disparo acessou o local do campus perto do evento. Subiu num telhado de um edifício adjacente e fez um único disparo que atingiu Kirk no pescoço. Ele não resistiu. A polícia prendeu um suspeito de 22 anos, Tyler Robinson, que está sob custódia. Até o momento, os investigadores não confirmaram um motivo claro para o crime. O episódio provocou ampla repercussão nos Estados Unidos e no mundo todo, com condenações de diversos setores políticos, discussões sobre segurança em eventos públicos, polarização política e o medo crescente de que divergências ideológicas passem a ser resolvidas pela violência. Meus vizinhos, chega a dar um nó na garganta uma notícia dessa. É isso? O mundo e o debate político está caminhando para isso? Eu acho que a gente tem que colocar uma coisa em pauta, Hernani, que é o seguinte. Os Estados Unidos são um país onde 4 presidentes já foram mortos em ataques, em atentados desse tipo. É um país onde nunca houve um impeachment, de fato. Nunca um presidente foi destituído, mas 4 presidentes foram mortos e outros 7 presidentes sofreram tentativas de atentado. O Gerald Ford sofreu 2. Então, do mesmo jeito que o golpismo é, de certa maneira, um problema sistêmico no Brasil, essa não foi a primeira, gostaríamos que fosse a última, mas é meio difícil de afirmar, mas o Brasil tem essa questão do golpismo, da descrença com as instituições democráticas muito presentes. Nos Estados Unidos, o uso de armamentos para se resolver questões dessa natureza, ele faz parte da cultura. Então, acho que a gente tem que primeiro pensar sobre isso. Assim, esse é o grande ponto. A questão do uso das armas nos Estados Unidos ela é uma questão estrutural. E as respostas que foram dadas a isso são respostas bastante sensíveis. A esposa do Charlie Kirk, mesmo com o próprio filho de 12 anos estando ali, presenciando
o pai ser assassinado, o esposo dela ser assassinado, a reação dela após a morte é de dobrar a aposta, né? Ao invés disso gerar uma nova reflexão sobre a questão, ela está dobrando a aposta e falando que a mensagem dele, mais do que nunca, agora vai ser transmitida. O presidente Trump foi dos primeiros a falar que precisa agora ser dada pena de morte ao Tyler Robinson. E fica tudo muito dramático quando você vê que o pai do Tyler Robinson, que é um republicano, né, ele foi quem reconheceu o filho pelas fotos que foram divulgadas, avisou para um bispo local, a família é muito religiosa, muito republicana, o Tyler ainda é meio difícil de entender qual é a dele, tem sinais muito diversos, mas foi o próprio pai, você imagina o tamanho disso, o pai que reconheceu, tentou convencê-lo a se entregar, e então ele disse que preferia se matar, né? Que não ia se entregar, e aí o bispo entrou no meio e tal, e ele acabou se entregando. Mas você veja que é um problema com muitas camadas, e é por isso que é tão difícil a gente ver tanta gente com um discurso apressado, tentando ganhar politicamente em cima disso. Inclusive aqui no Brasil, tá? Exatamente. Muito deputado aí que foi para a tribuna falar que é a esquerda assassina. Isso é um problema estrutural. A gente precisa levar mais a sério esses temas, sair um pouco da nossa bolha, porque é muito fácil ter aprovação na própria bolha para falar disso. Nas redes sociais isso ganhou uma discussão, como você fala, superficial, e alimentou esse discurso de ódio. Então você teve a esquerda e a direita, enfim, esse discurso de ódio sendo alimentado. Eu vi nas redes o principal antagonista dele lá nos Estados Unidos chorando e se comovendo. E ele fala uma coisa que eu achei que falta muito hoje na gente. Eu me coloquei no lugar dos filhos dele, no lugar da mulher dele. Quer dizer, você se colocar no lugar do outro é importante, é a empatia, você não pode perder isso, né? Quer dizer, e ele chora. Quer dizer, o cara que é o principal antagonista dele nas redes, que falava e tal, e que brigava, ele fala, eu vi, eu tinha amigos lá que estavam lá, e isso eu acho que é uma coisa que a gente perdeu, de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Eu acho que eu dou um depoimento pessoal aqui. Eu, há 5 anos, topei fazer um programa de debates na CNN com o Caio Coppola, todos os dias. E as pessoas que pensam como eu me interpelavam, como me interpelam até hoje, falam, eu acho que você pegava muito leve, eu acho que você não precisa de mais raiva, precisa de mais... E, cara, eu nunca falei isso em público, mas assim, eu gosto do Caio. A gente nunca teve problema nenhum. A gente sempre discordou profundamente de coisas, mas a gente nunca teve nenhum problema. Outras pessoas com quem eu debati, o Vinícius Poit, que foi deputado, encontrei ele esse final de semana. Ele, a esposa dele, apresentei minha família para ele, a gente já saiu para comer pizza junto. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que a maioria dessas pessoas, principalmente quem estão no debate público, estão pensando em um modo de fazer uma sociedade boa. Não são todos, tá? Tem pessoas extremistas mesmo. Tem pessoas na extrema direita aqui no debate político que realmente não dá para a gente contemporizar. Não dá para a gente falar, não, tá tudo bem, isso aqui não dá. Não, eu acho que tem limite, sim, mas não é o caso de pessoas que estão debatendo, principalmente no âmbito público. O Charlie Kirk eu não conheço, eu não sei o que ele fala, eu não sei o que ele falou, eu não sei como ele pensa, então eu não poderia nem fazer qualquer comentário que não fosse leviano, mas eu consigo fazer daqui. Aqui no Brasil eu acho que esse modelo é ruim, esse modelo de contrapor, porque acaba virando entretenimento, as pessoas querem ali ver você jantar, você mitar, você lacrar, você pegue o linguajar de qualquer lugar, e isso é o contrário do debate, é o contrário da dialética. Eu sempre acreditei na gente fazer realmente uma síntese do que a gente está discutindo.
Porque sim, a gente precisa, um debate ele só funciona se eu conseguir entender o ponto de vista da outra pessoa e contradizer aquele ponto de vista. Agora, se eu ignoro o que a outra pessoa fala e falo só o que eu penso para as pessoas que pensam como eu, e faço isso de uma maneira a diminuir a outra, que é omitar, que é o lacrar, isso não é um debate, isso é muito fácil, na verdade, de fazer. É só dizer, você é ridículo, o que você está falando é uma piada. Você não precisa pensa, ter repertório para fazer isso, você não precisa ter estofo. Você não precisa, isso não é debate. Isso é um confronto. E no confronto é muito fácil, quem fala mais alto ganha. Quem tem mais verve ganha, quem tem a voz melhor ganha, a gente sabe. Quem é do teatro, quem é da dramaturgia, você não precisa ter argumento nenhum. Né? É só você tem boa impostação, fazer pausa na hora certa, você ganha qualquer coisa. E é por isso que eu sou crítico hoje em dia desse modelo adversarial, vamos ouvir 2 pontos de vista diferentes. Não adianta nada ouvir 2 pontos de vista diferentes. Adianta a gente tentar entender, tentar fazer com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente possa pensar, por que o conservador pensa dessa forma? Por que ele pensa? Por que ele ele defende os valores da família? Né? Eu também defendo. Por que a gente não... Como que a gente defende juntos os valores da família? O que não é excludente nisso que a gente está fazendo? Eu acho que isso é o que choca no caso do Charles Kirk, que faz, inclusive, as suas partes adversas, não vou nem chamar de adversários, ficarem tristes. Eu ficaria triste se as pessoas com quem eu debati sofressem qualquer tipo de atentado. Eu ficaria realmente chocado com isso, porque isso é a antítese do bom debate. Independente dos posicionamentos que nós temos. Né? Nós podemos discordar, mas isso faz parte da democracia. O que a gente não pode embargar qualquer tipo de debate. Claro, dentro dos cânones civilizados. Uma pessoa quiser debater e falar que determinada etnia, determinada raça não é gente, não é pessoa, não tem que ter direito. Aí é crime, né? Tem que morrer, aí é crime. Aí você não vai debater, Exatamente. entendeu? Aí você não tem que ter debate mesmo, né? E talvez o que falte seja a atuação das instituições. Nos Estados Unidos, e aqui tem um confronto muito grande para a gente falar de soberania, eles entendem a liberdade de expressão de uma maneira que a gente não entende. Coisas que seriam crime aqui não são crime lá. E quando você não criminaliza, isso pode deixar uma porta aberta para autotutela. Isso pode fazer com que a pessoa queira fazer justiça com as próprias mãos. E isso é bastante complicado, mas também é algo para um debate de lá. É um debate que os norte-americanos talvez tenham que tratar, repensar a sua liberdade de expressão, como nós estamos repensando a nossa também. Porque ao mesmo tempo que a gente não quer pessoas incentivando comportamentos sexuais infantis na rede social, a gente também não quer que as pessoas tenham medo de usar as redes sociais, porque tudo pode ser considerado crime. Esse é um grande debate que a gente tem que ter hoje. É verdade. E novamente eu não ia falar sobre aqui, acabei falando um pouquinho. É isso, meus amigos. Alguma coisa a complementar? Não, essa violência política, para mim, eu acho que não tem outra atitude a não ser condenar. Então, assim, tem várias camadas para discutir, para avaliar, para analisar. O ambiente nos Estados Unidos é diferente, tá? Mas violência política, para mim, não tem como contemporizar. Eu acho que é condenar, é investigar, é punir. E é a barbárie quando você parte para o gesto de tentar calar a voz do teu opositor apontando uma arma e atirando nele. É barbárie, isso aí não tem outra caracterização para mim. Então, todo o contexto que tem que ser levado em conta, a gente não pode normalizar, porque acho que nós temos um perigo também nesse mundo que nós estamos vivendo e tudo, mas acontece, não é só lá e tal. Nós estamos vivendo uma situação agora muito crítica no Reino Unido, com milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, pelo que eu tenho de informação, indo às ruas de Londres contra os imigrantes. E aí com líderes da extrema-direita insuflando. Né? Então, se a gente começar a achar tudo muito normal, a tendência é que não termine bem. Então, eu não tenho outra atitude a não ser condenar. Acho que você tocou num ponto importantíssimo, essa questão de normalizar. A gente está normalizando violência, a gente está normalizando corrupção, a gente está normalizando coisas que não podem ser normalizadas. A gente tem que ter uma posição forte, mas eu não vou falar mais, não. Dá outro programa. Dá outro programa, a gente vai falar sobre isso. Agora eu vou presentear nossos convidados com essa maravilha, Vero Café, aqui para obrigado. você. Ó, isso daqui
É genial. Obrigado. Isso daqui é um Você café. nunca ganhou nada aqui, Tá né? Isso daqui é um Esse é um momento café histórico. por assinatura. Pequenos produtores de vários lugares do Brasil são selecionados e uma vez por mês você vai receber na sua casa um café. E aí tem vários formatos, que é em cápsula para você botar na maquininha, tem o em pó, que é esse, que já está pronto para você botar ali no coador, jogar aguinha quente, e tem também em grãos para você que é mais erudito, mais gourmet, que tem a maquininha lá de moer o negócio, você bota lá, dá uma moedinha e faz o teu café. Aponta o seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, coloca o código promocional MyNews e você vai ganhar 30% de desconto no primeiro mês e um brinde exclusivo só para você. É uma delícia, lá em casa estou usando. Você ganhou o seu? Ainda não. Veru, eu tô esperando o meu. Eu tá? ganhei. Agora eu fui fazer a assinatura e o QR Code não funcionou. Então, você tem, se não funcionar no seu caso, entra no site, coloca o MyNews que você ganha o desconto do mesmo jeito. Por favor, Pode né, ser, gente? porque esse QR Code aí do Hernânia... Mas vamos botar o QR Code pra funcionar, né, produção? Ô, MTV, bota essa porra pra funcionar. Agora, quero agradecer a todos vocês por mais um programa, hoje um pouco maior, mas porque o assunto rendeu, às vezes acontece. César, te pedimos perdão. E agora, se você é membro do canal, fica aí que tem um conteúdo exclusivo só para você assistir, continua. Se você não é membro, já vira membro, que eu já te expliquei que é melhor para você ser membro do MyNews. E aproveita e faz aquele procedimento padrão de sempre. Curte o vídeo, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo, que tudo isso vai ajudando a gente a continuar trazendo esses programas divertidos e cheios de informação para vocês. Convidados, muito obrigado, meus vizinhos, minha vizinha. Agora vamos de Crônica da Semana e até semana que vem, meus vizinhos queridos. Outro dia teve uma discussão aqui no condomínio entre dois vizinhos, um defendendo o síndico atual, o outro defendendo o ex-síndico. Um não escutou o que o outro tinha a dizer, a conversa virou briga, a briga virou violência e aquilo que poderia ter sido resolvido com um diálogo terminou em morte. É essa lógica que o extremismo político tem espalhado pelo mundo. A falta de disposição para ouvir, a pressa em transformar o outro em inimigo, desumaniza e abre espaço para a violência. Aqui no nosso condomínio a gente também viu isso acontecer com Marcelo Arruda, assassinado em Foz do Iguaçu por um bolsonarista, e o próprio Bolsonaro esfaqueado durante a campanha eleitoral. No condomínio maior também vimos como o ódio político tem se transformado em arma. O ataque que quase matou a congressista Gabrielle Giffords em 2011, a invasão do Capitólio em 2021 e agora o assassinato de Charlie Kirk, morto a tiros durante uma palestra universitária. O padrão é sempre o mesmo. Divergências que deveriam ser debatidas no campo das ideias acabam se transformando em trincheiras, uma verdadeira guerra. E sempre depois de tais atos, de tais tragédias, eu ouço vizinhos justificando. Ah, mas ele pregava a morte do nosso lado, mereceu. E assim se esquece que para além de uma opinião, existe uma vida. E também uma família completamente destruída. E assim se corrobora aquilo que se critica. E desculpem, não tem como justificar uma agressão, quanto mais uma morte. E sim, o intolerante não deve ser tolerado. E é para isso que existe a lei, que é o único caminho democrático para se punir quem atenta contra quem quer que seja. Isso é uma lição simples, mas muito difícil de ser colocada em prática. Podemos e devemos divergir, mas nunca podemos transformar a violência em argumento. Porque quando isso acontece, ninguém vence. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é uma derrota. Sartre. E nessa derrota, todos nós perdemos. O condomínio inteiro perde.
e fica de luto. Até semana que vem.